Oi, gente. Bom, temos agora esse clube de leitura das escritoras brasileiras do século XIX, da primeira metade do século XX, esquecidas ou silenciadas pela historiografia da literatura brasileira, lá no nosso grupo do Discord Salão de Diletantes. Então temos uma leitura conjunta. O primeiro livro vai ser Nhunhô Rezende, vocês estão cansados de saber. E por causa disso eu quero introduzir aqui alguns livros que eu acho interessantes nesse tema, assim, das escritoras do século XIX, início do século XX, livros que foram pioneiros na área de pesquisa ou livros que servem de complemento para pensar a condição da mulher e da mulher escritora naquele tempo. E vou começar então, eu já falei de alguns livros desse tema por aqui, o Memorial do Memoricídio, organizado pela professora Constância Lima Duarte, é um exemplo desse tipo de leitura. E falei também sobre outros livros, mas agora eu vou introduzir de forma mais consciente livros que eu li, que podem ser interessantes para vocês se vocês querem fazer o nosso clube de leitura ou seguir essa linha de leitura, enfim, de pesquisa, de pensamento. Lá no clube do Discord eu acrescento material extra, então, de leitura, de discussão. Então, vocês também podem entrar lá, é tudo de graça e aberto, tá, gente? Então, vocês podem ter acesso a esse material lá. E eu também faço episódios de podcast sobre essas escritoras. Bom, falei demais. Qual é o livro que eu vou debater agora, nesse momento? Esse livro pioneiro aqui, Mulheres de Ontem, interrogação, Rio de Janeiro, século XIX, da professora Maria Tereza Caiubi Crescente Bernardes. Esse livro foi publicado em 1989. Ele é baseado na tese de doutorado dessa professora, que foi defendida em 1984 na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, na área de Sociologia. E essa é uma versão revisada dessa tese. O prefácio foi escrito pela orientadora da professora, que foi a professora Maria Isaura Pereira de Queiroz. E esse livro partiu de uma inquietação da autora com relação a uma visão do senso comum muito repetida, muito monolítica, muito homogênea, de que a mulher brasileira do século XIX teria sido completamente passiva, completamente alheia às questões públicas, às questões prementes do país, completamente submissa ao seu marido e completamente voltada apenas para as questões do lar e questões de família. Então ela via isso como uma visão muito monolítica e ela se interrogou se era isso mesmo. E partiu de 3 grupos de documentos para fazer essa pesquisa sobre a condição da mulher, e aí ela delimitou o tema: a condição da mulher no Rio de Janeiro, da segunda metade do século XIX, mais precisamente no segundo reinado, nas classes mais elevadas. Porque documentos provenientes ou sobre as classes mais elevadas são mais fáceis de se achar também. O acesso é mais fácil. Então essa foi a delimitação da pesquisa, e ela partiu de 3 grupos de documentos. Isso é a primeira questão interessante do livro. O primeiro grupo foi a Polianteia, que foi um documento comemorativo da abertura para mulheres nas aulas de música e desenho no Imperial Liceu de Artes e Ofícios, em 1881. Então, para comemorar essa abertura a mulheres nessas 2 aulas, os organizadores perguntaram para uma série de homens considerados mais letrados da sociedade do Rio de Janeiro naquela época a opinião deles sobre a educação e profissionalização da mulher. Isso foi documentado e a autora desse livro analisou esse documento, essas diversas opiniões de diversos homens letrados da época, e dividiu essas opiniões em um escalonamento que vai desde a recusa total a qualquer forma de educação e profissionalização da mulher, até a aceitação da emancipação feminina por meio da educação e da profissionalização. E isso é bastante interessante, porque a autora dividiu então essas opiniões em grupos de gradações dentro desse esquema. Primeiro é que primeiro grupo de opiniões é que a educação da mulher deveria só ser realmente voltada para o lar e para a criação dos filhos. O segundo era um grupo que viajou total na maionese, fugiu da pergunta. Engraçado que a autora reproduz algumas das respostas e tem um poema lá, sem pé nem cabeça, que dá até vergonha alheia de ler. E a gente vê claramente que esse cara que respondeu essa pergunta, claramente não tinha uma mulher com educação suficiente para ler o negócio e falar, cara, não, menos, para com isso.
Então tinha esses que fugiram, viajaram da maionese, tinha os que recusavam total a profissionalização e a educação, tinha os que consideravam que a educação seria ao complementar a formação básica e principal de mulher do lar, os que consideravam que a formação deveria se voltar para a formação moral e religiosa da mulher, os que consideravam que a formação deveria ser importante para a mulher moralizar a sociedade, formar melhores filhos e com isso formar melhores cidadãos. Esse foi o grupo principal de opiniões. E os que consideravam que a educação era necessária para a emancipação profissional da mulher em termos de igualdade com relação ao homem, em termos de concorrência em estado de condições igualitárias com o homem, tá? Esse foi a minoria. E aí ela reproduz algumas opiniões nesses diferentes tipos, né, de ideias subjacentes nesse tema. E eu achei interessante que a opinião de recusa total de educação, a não ser o básico ali para ela ser uma mulher do lar, uma melhor mãe. Um exemplo é do Luiz Guimarães Júnior, que é pai da Iracema Guimarães Vilela, que é autora do livro que nós estamos lendo agora na nossa leitura conjunta no nosso clube de leitura, que é o livro Minho Resende, que ela publicou em 1918. Então o pai dela fala assim, a educação da mulher tem que ser assim, a mãe, ideal, tem um pouquinho mais de crochê, um pouquinho mais de polca e um pouquinho mais de trabalho de agulha, e é isso a educação da mulher. E veja só, a filha dele se firmou aí como escritora. Eu achei isso engraçado. A opinião, por exemplo, de Arthur de Azevedo e Machado de Assis entra na linha a formação principal da mulher é para ela ser do lar, porém a educação é importante como complementar essa função principal de mulher do lar. Então, para Machado de Assis, além das questões domésticas, a mulher teria que ter um pouco de investir assim, no espírito, né, questões do espírito. E pro Arthur de Azevedo, a mulher tem que ser preparada para ser assim, a rainha dos salões, para entreter, saber falar francês, tocar piano, esse tipo de coisa. E como exemplo da opinião assim mais, digamos, progressista em relação a esse tema, nós temos o Joaquim Nabuco, que é o pai da Carolina Nabuco, que é a escritora aí, a sucessora, né? E ele tem uma opinião assim que eu gostaria até de citar um trecho, que é assim, realmente a educação é importante para emancipar a mulher, para ela ganhar autonomia, para ela poder trabalhar, se profissionalizar e concorrer com o homem no mercado de trabalho em igualdade de condições. Então ele tá assim, muito acima daquele tempo. Só ele e mais dois caras tiveram essa opinião assim mais de profissionalização para concorrer com homens em igualdade de condições. E aí eu vou citar o que o Joaquim Nabuco escreveu nessa pesquisa. Um trecho. Abre aspas, educar a mulher para ser útil ao homem, para ajudá-lo e socorrê-lo, para contar consigo e ter esse sentimento de altivez que só conhecem os que não dependem senão do próprio trabalho. Prepará-la para a luta pela vida, na qual ela deve aparecer como concorrente e não como enjeitada. Habilitá-la a conhecer o seu dever social, dar-lhe consciência das aptidões que ela tem para diversas carreiras nas quais nunca pensou penetrar. Multiplicar em uma palavra os elementos ativos, produtores, operários da nossa sociedade, fazendo neles entrarem as mulheres, até hoje dependentes e condenadas à proteção do homem, até hoje com a perspectiva da miséria, no dia em que lhes faltar essa proteção nem sempre desinteressado. Tudo isso é uma grande obra de moralização pública, tanto como de generosidade individual. Veja a posição incisiva dele. E essa questão que ele coloca também, né, quando lhes faltar essa proteção, muitas mulheres sofreram isso na pele. Uma delas é a Carmen Dolores, escritora, né, que teve que se virar quando o marido morreu. E aí ela foi uma das defensoras da profissionalização da educação da mulher, né, nessas circunstâncias. Quando ela perde o marido, o que acontece? E se ela não consegue casar, o que acontece? Esse era um dos argumentos fundamentais da Carmen Dolores. Nesse documento Polianteia, houve a participação de 127 luminares aí e apenas 4 mulheres. Mas uma delas era a irmã de Júlia Lopes de Almeida, que era Adelina Amália Lopes Vieira. Então eu achei interessante isso também. Tá, essas opiniões foram então escalonadas na gradação, e o que se viu foi uma grande diversidade de opiniões entre os homens. E o que se viu de interessante também foi que as 4 mulheres que opinaram, elas opinaram ali com a maioria de que a educação é importante para a mulher ser uma melhor esposa, uma melhor
mãe. Então isso foi engraçado também, essas mulheres não tiveram assim uma posição muito progressista com relação ao tema. Tá, esse foi o primeiro grupo de documentos. O segundo grupo de documentos foram romances que tem como cenário Rio de Janeiro, de 1840 a 1890, e que foram escritos aí também, pegou diversos romances, José de Alencar, Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, diversos romancistas, e analisou as personagens femininas desses romances, especialmente as personagens que ou já pertenciam à classe alta ou ascenderam a ela. E analisou diversas características dessas personagens, a relação que elas tinham na sociedade, com a família, a forma como o escritor as descreve, a forma como elas se comportam, se há um contraste entre essas duas coisas, se o escritor formula ali um modelo ideal e se essas personagens transgridem ou não esse modelo ideal que o escritor parece formular, e se há ou não um julgamento ali de valor por parte do escritor, negativo ou positivo, implícito ou explícito com relação a essas mulheres. Então, o comportamento e a descrição delas, relações na família, relações na sociedade, idade, classe social, enfim. Então a autora classifica essas personagens desse romance dessa forma e vai usar a literatura para pesquisar sociologia e para compreender história. Isso é um movimento interessante também. E aí ela vai concluir alguns fatores, né? A maior parte dos escritores parece ter mais interesse, por exemplo, em meninas ali consideradas na época da flor da idade, 16 a 20 anos, ali casadoras mesmo. A maior parte dos romances são esses tipos de personagem. Depois, mulheres consideradas velhas naquele tempo, que são mulheres ali de entre 50 e 55 anos. E, em terceiro lugar, crianças aí de 10 a 13 anos. Então, ela vai concluir que há um interesse muito grande na mulher jovem, na mulher que ascendeu socialmente e na mulher que se casou. As mulheres solteiras são vistas negativamente e as mulheres idosas também são vistas negativamente, segundo a análise que ela fez desses romances. As mulheres jovens têm uma grande relação de dependência ali dentro da família, porém, por meio ali de serem mimadas ou de terem determinadas características de meninas mimadas, elas conseguem uma determinada autonomia mesmo dentro dessa condição assim de serem subjugadas. E a autora notou também que as mulheres dentro da família têm mais nesses romances, mais autoridade do que pensado, principalmente autoridade sobre pessoas de gerações inferiores, né, sobre as crianças e tal. Mas que essa autoridade é uma autoridade que simula a autoridade masculina. Então, que entra numa lacuna, quando há uma lacuna da autoridade masculina, ou que simula características da autoridade masculina. Que isso a gente pode julgar também a natureza disso. E aí ela vem concluir, por meio da análise do tratamento da condição da mulher nesse romance, que há também uma multiplicidade, que há também não necessariamente essa visão monolítica da submissão, daquela mulher passiva, da mulher que não tem nenhuma noção do que está acontecendo no mundo. Então há uma visão assim. Com relação à educação das mulheres, o que ela percebe é que é uma educação formativa para o casamento ou para os salões, para ser a rainha do salão. Então que há um grande valor que a mulher saiba línguas estrangeiras, especialmente francês, saiba tocar piano, saiba dançar, saiba entreter os homens. E que profissionalização é vista de forma negativa, como uma perda de status social, e principalmente a profissionalização, mesmo em carreiras aceitas, como por exemplo o magistério, de professor, é vista de forma negativa. Então ela analisa assim os julgamentos de valor que ela encontrou nesses romances. Então esse foi o segundo grupo de documentos analisado. E o último grupo de documentos analisado também é muito interessante, porque foi uma pesquisa que ela fez em periódicos fundados, organizados, administrados, escritos por mulheres. Porque havia periódicos organizados, fundados por homens, voltados para o público feminino, mas o que ela queria era a voz das próprias mulheres. Então ela procurou esses periódicos, como por exemplo A Mensageira, Eco das Damas, Jornal da Família, e analisou os artigos escritos pelas mulheres nesses periódicos, e também classificou em uma ordem escalonada, semelhante aí à ordem da Polianteia, as diferentes opiniões. O que ela viu também que as opiniões ali das mulheres eram bastante variadas, múltiplas, com relação à condição delas naquela sociedade. Então ela escalonou artigos que tinham a ver com reflexão sobre a própria condição, reivindicações de direitos, especialmente os direitos à educação, mudanças na legislação do casamento, sufrágio, participação política,
reivindicações, então, propostas concretas de mudanças, respostas a leitores, a ataques de leitores. Isso é interessante também que ela menciona alguns ataques de leitores e leitoras do jornal e as respostas que as mulheres davam, isso eu achei interessante também. E posicionamentos que são assim ambíguos, que trazem elementos progressistas, mas ao mesmo tempo tem uma visão tradicional do papel da mulher naquela sociedade. Isso era muito comum também, a gente vê isso na Júlia Lopes de Almeida, na Carmen Dolores, as posições que elas defendiam, por exemplo, para exigir o direito à educação das mulheres, profissionalização, nunca negavam a posição da mulher no lar, a posição da mulher como a mãe e a esposa. Esse era o dever principal da mulher. E a educação viria para que a mulher exercesse esse dever principal da melhor forma possível. Isso teria uma função não apenas na própria família, mas na nação, né? Na formação de cidadãos melhores. Então elas argumentam dentro desse padrão tradicional, mas para adquirir algo muito progressista, que é o direito à educação em termos igualitários e o direito à profissionalização da mulher. Isso é interessante também. Então a autora parte desses 3 grupos de documentos para concluir que essa visão do senso comum monolítica de uma mulher brasileira do século XIX, completamente passiva, alheia a tudo, sem nenhuma formação intelectual, ela é uma visão que não observa nuance. Não observa nuance de diversas posições, não só das mulheres da época, como também dos homens da época. É um romance é um livro muito interessante, então, como porta de entrada para essa discussão das escritoras do século XIX, principalmente nessa sessão que vai tratar das jornalistas, das fundadoras de jornal, das mulheres que opinavam nos jornais sobre esses temas prementes, das cronistas, e também porque a autora fez um levantamento das escritoras daquele tempo e que compõe o segundo anexo dessa obra, uma lista de escritoras com pequenas informações biográficas e a maioria delas ligadas a esses periódicos fundados e organizados, mantidos por mulheres. Então isso também foi um trabalho pioneiro, considerando que essa obra foi publicada em 89 e a tese é de 84. É isso. Eu recomendo esse livro para quem tem esse interesse histórico, sociológico, para quem gostou da premissa da autora, tem essas curiosidades de ler, né, a opinião desses luminares, a opinião dessas mulheres desse tempo. E o que eu achei interessante aqui, um comentário não tão premente, mas assim, que eu achei interessante, essa capa, na verdade, essa mulher aqui, ó, é a Corina Quaraci, que é uma escritora muito importante do século XIX, e aqui ela tá com a tutora dela, que foi fundadora de uma escola também em São Paulo. Isso eu achei interessante. E o título também, Mulheres de Ontem, interrogação. Tá questionando a nossa concepção do que são essas mulheres de ontem. Será que essa concepção não precisa ser reajustada à realidade do que realmente foi a vida dessas mulheres? E tá questionando também a vida dessas mulheres. Será que elas são de ontem mesmo? Ou será que algumas poderiam ser colocadas até com visões progressistas que hoje muitas mulheres talvez não tenham, né? Então, o que é essa interrogação no título foi bastante interessante. Bom, é isso. É um livro introdutório, fino e, porém, pioneiro na época em que foi publicado. Se você se interessa por essa temática das escritoras silenciadas, especialmente essas do século XIX, pode ser que você se interesse por essa leitura. É isso e até mais. Tchau. Uma nova aquisição, esse foi um lançamento do ano passado, 2023, uma nova coletânea de cartas da poeta Edna Millay, poeta dos Estados Unidos.
Eu já tinha essa coletânea de cartas dela, que é mais antiga, baseada numa seleção de 1952. Vocês podem ver que os organizadores são pessoas diferentes. E aqui inclui correspondência que nunca foi publicada e que contém rascunhos de poemas, enfim. Não comecei a ler ainda, tá? Só li sobre a coletânea. Livro lindo. Não consegui resistir também a esse lançamento do ano passado. Opa, sou péssima para mostrar livro. Já falei dessa poeta em vídeos antigos aqui do canal, né? Acho que eu falei da biografia dela, alguns poemas. E ano passado também eu tinha comprado esse lançamento também de 2023, que são uma seleção dos diários dela. Então, que inclusive eu comecei a ler, mas não terminei. Outros livros foram passando na frente. Eu já mostrei esse livro aqui, que inclusive eu acho muito lindo. Mas agora com essa nova coletânea de cartas, de repente eu posso fazer uma dobradinha, né? Entre os diários e as cartas. É isso. Mais 2 aquisições, livros brasileiros, 2 coletâneas de crônicas da mesma coleção, Melhores Crônicas. Um da Marina Colasanti, esse livro aqui é de 2008, a primeira edição. A seleção de Marisa Lajolo. E esse aqui, As Melhores Crônicas da Cecília Meirelles. Seleção de Leodegar e Adi Azevedo Filho. E a primeira edição é de 2003. Me deu vontade de ler crônicas, gente. E aí nada melhor que os brasileiros e as brasileiras. Então, comprei esses 2 livros brasileiros. É isso. Continuando nessa temática de livros de não ficção sobre escritoras brasileiras, eu não poderia deixar de mencionar os livros publicados pela editora Mulheres na série Ensaios, livros de não ficção, e eu vou começar aleatoriamente por um livro aqui, até publicação bastante recente da editora, que é A Escritura no Feminino, Aproximações, uma coletânea de textos apresentados no 3º Colóquio Mulheres em Letras, organizado pelo grupo de pesquisa em letras da Faculdade de Letras da UFMG. Essa coletânea foi publicada em 2011, o evento ocorreu em maio de 2011, e essa coletânea foi organizada pela professora Constância Lima Duarte, então professora da Faculdade de Letras da UFMG, e pesquisadoras ligadas à faculdade, tá? Aline Alves Arruda, Ana Carolina Barreto Neves, Kellen Benfenati Paiva e Maria do Rosário Alves Pereira. São 43 textos, organizados em 4 partes. A primeira parte é das escrituras que ainda não foram recepcionadas como deveriam pela crítica, e essa parte é intitulada Às Margens do Cânone. A segunda parte é das escritoras já canonizadas, então chama-se Fazendo Cânone. A terceira parte são escritoras estrangeiras, Cânone de Além-Mar, e a quarta parte são contemporâneas, na maior parte, poetas. São textos de diversos pesquisadores, doutorandos, pós-doutorandos, pós-doutores, doutores, mestrandos, mestres, professores, enfim, uma diversidade imensa de colaboradores e diversidade de autoras retratadas também. Eu acho que é uma coletânea que tem mais interesse para os pesquisadores das autoras aqui retratadas. Mas, uma pessoa que tem interesse na literatura brasileira produzida por mulheres pode se interessar por essas contribuições, principalmente se não teve a oportunidade de participar do evento de 2011. Eu vou selecionar aqui algumas que me marcaram na época lá, que eu li, aleatoriamente, tá? Na parte das não canonizadas, as margens do cânone, tem um texto muito interessante da Nádia Batella Gottlieb, sobre a Elisa Lispector. Então, Uma Vida Roubada, Notícias e Apontamentos sobre Vida e Obra de Elisa Lispector, é isso que ela vai falar. Mas, principalmente, ela vai apresentar um texto, até então não publicado, Retratos Antigos, e contextualizado na vida e na obra da Elisa. Eu achei excelente, né, tudo que a Nádia faz nesse tema, assim, é incontestável. Eu achei muito bom esse texto para quem se interessa pela família Lispector e pela Elisa. E eu achei interessante, bonita, a parte em que ela fala da Elisa, que vai escrever como um ato de suplência do pai que não pôde se realizar, né? Que teve o destino descumprido. E aqui nas palavras da Elisa, vou citar: lembro-me de certa noite em que, após ler um de meus primeiros escritos numa revista literária,
Pensando e repensando com a revista na mão, falou. Então, é a Elisa falando sobre o próprio pai. E o pai diz a ela: vou lhe sugerir um tema. Escreva sobre um homem que se perdeu. Um homem que perdeu o caminho. Tá falando dele, né? E aí, mais à frente, a Elisa fala: e eu fiquei a imaginar o que o teria feito sentir-se como um náufrago. E era um homem cujas expectativas tinham permanecido não realizadas, né? E aí, ainda nas palavras desse relato da Elisa, o pai morreu em virtude de um choque operatório, sem saber que eu me empenhava em cumprir o que ele me havia pedido, de transpor para o papel o sonho que a vida lhe negara realizar. Eu achei bem bonito. Outro texto que eu achei interessante foi esse aqui do Alexander Luiz Campos, como um romance, construção da subjetividade e referências literárias em As Três Marias de Raquel de Queiroz. Então, construção da subjetividade da personagem Guta de As Três Marias, com base nos romances que ela lê, nos romances mencionados, né, nas referências literárias mencionadas, como ela construiu a própria personalidade e como, através da perspectiva delas, as demais personagens são vistas também sob essa lente literária. E, de certa forma, com um certo bovarismo por parte da Guta. E aí a comparação entre a Guta, né, de As Três Marias, e a Conceição do Gil XV. E como que elas se diferem nas suas referências literárias, mas ao mesmo tempo elas convergem no fato de que elas não se encaixam muito bem ali no papel da mulher que é esperado delas. Achei muito legal esse texto. Isso está já na parte das canonizadas. E ainda na parte das canonizadas, eu não poderia deixar de mencionar, tem dois textos sobre Henriqueta Lisboa, e esse aqui eu achei... gostei bastante da Kelly Benfenato Paiva, que é uma das organizadoras, que é a Henriqueta Lisboa, entre a dor recôndita e o sorriso leve. Vocês sabem que a Henriqueta Lisboa, eu sou apaixonada por ela, especialmente a obra poética, mas também a obra crítica em prosa. Inclusive, se quiserem fazer, estou fazendo aí a longo prazo uma leitura da obra completa poética dela. Se quiserem ler comigo, vai ser bacana, porque os poemas dela realmente mexem comigo. E aqui a Kelly, ela vai analisar a morte, a dor, a perda na poesia da Henriqueta, e como há um movimento da primeira poesia produzida até a sua maturidade, um movimento que é parecido com o movimento do luto, né, no ser humano. Isso eu achei interessante, esse ponto. E a morte na poesia da Henriqueta, né, a morte como perda, como escuridão, mas também como transcendência. E ela vai citar uma carta da Henriqueta ao Drummond, que é objeto de um trabalho da professora Constância Lima Duarte. Por ocasião da morte da mãe do Drummond, a Henriqueta manda uma carta de condolência e manda um poema, que é um poema que está lá no livro A Flor da Morte. Dois livros dela, para mim, que são livraços e que são bem marcados pela morte e a perda, são A Face Lívida e A Flor da Morte. E esse poema está na Flor da Morte, e o poema chama Na Morte. E ela manda esse poema para o Drummond como forma de consolo, e eu vou ler esse poema aqui, para talvez transmitir para vocês o meu amor por Henriqueta. Porque é uma escritora canonizada, mas não muito lida hoje em dia. Eu tenho essa impressão, canonizada não muito lida, não sei, talvez eu estou errada. Então vamos ler esse poema. Na morte nos encontraremos, sim, na morte, tempo de consórcio e de vínculo. Depois de caminhos extremos, quer pelo sul ou pelo norte, ao término de circunstâncias, passos certeiros ou perdidos, sem palavras nem sentimentos, com simplicidade suprema, na morte nos encontraremos. Remoinhos de água em torno às ilhas, suspensos na mesma quietude. Fria resistência de rocha absorvida pelas espumas. Na morte nos encontraremos, na morte. Terra de conquista do sangue, braços um dia decepados voltando ao torso a que pertencem. Fios cortados ao nascer no reajustamento dos nós. Na morte nos encontraremos. Na morte, sim. Toque de recolher em círculo. Gente, esse poema tem tanta coisa. O fato de que na morte nós somos todos iguais, nós vamos nos nivelar, mas nós vamos nos encontrar, né? Esse aspecto da transcendência. E esse aspecto da circularidade, né? Toque de recolher em círculo. Braços um dia decepados, que imagem forte e violenta, voltando ao torso a que pertencem. Essa ideia de voltar para casa, né? Voltar para o corpo. É um poema que eu acho lindo. Enfim, e esse texto vai trabalhar, então, a morte na poesia da Henriqueta. E eu, por fim, vou sugerir aqui, tem também um texto sobre Ana Cristina César, da Rea Vilma,
que eu achei bem interessante, trabalhar o fato de que a Ana Cristina se coloca como mulher na poesia, mas ao mesmo tempo nega a noção de feminino até então concebida, e também noções, talvez, que na época dela de feminino estariam em processo de formação, né? Como negar esse feminino limitador, mas se colocar como mulher na poesia. Achei isso uma ideia interessante. Na parte das estrangeiras, há um texto da professora Sandra Goulart Almeida, que é professora da UFMG de Letras, sobre Elizabeth Bishop, as topografias imaginárias de Elizabeth Bishop. Esse é um dos textos mais longos aqui da coletânea e vai trabalhar essa questão do deslocamento, do exílio, da estrangeiridade como elemento fundamental da poesia da Elizabeth Bishop e da vida dela, da biografia dela. E como esse elemento forma não apenas a história, a interpretação, mas também a estética e a ética da poesia da Elizabeth. Então eu achei assim muito, muito rico esse texto. E nós temos ainda um texto que eu achei do Luiz André Nepomuceno, O Eu e o Mundo nas Cartas de Emily Dickinson, outra escritora que eu adoro. Então ele vai trabalhar a construção de uma persona que fica entre a vida e a literatura ali, nas cartas da Emily, que são a ponte de comunicação dela com o mundo. E como essas cartas são poéticas também, tem esse elemento do enigma que tem na poesia dela. Achei bacana. E na parte das contemporâneas, textos sobre chaves de leitura da obra Ponciar Vicente da Conceição Evaristo. Deixa eu colocar o nome aqui dos autores. A Aline Alves Arruda, Os Orixás como Marcas da Memória, em Ponciar Vicente de Conceição Evaristo. E Rilza Rodrigues Soleiro e Sandra Cristina de Medeiros, a presença da figura feminina negra na obra Ponciar Vicente de Conceição Evaristo. Uma reflexão sobre a transposição e a continuidade das culturas africanas em solo brasileiro. Enfim, eu poderia destacar outros textos, esses foram que me marcaram na época que eu li, né? E, como eu disse, é um livro que talvez interesse mais aos pesquisadores dessas autoras que são mencionadas. Como aspecto de crítica, eu vou dizer que no início do livro falta um pouco de revisão da obra. Tem problemas de revisão na primeira parte do livro. Depois isso não é mais notado. Mas a própria Zaide, né, uma das fundadoras da editora, dizia que essa é uma das questões mais difíceis da editora. Revisão é a coisa mais importante. Revisão. E que cada livro que ela publicava, ela aprendia alguma coisa. Cada livro vinha com acertos, vinha com erros também, que ela tinha que aprender para o próximo livro. Então, assim, faço essa crítica, mas entendo também a posição de uma editora independente, como a própria Zaide dizia, editora de fundo de quintal, sobre essa questão. Sendo que a revisão é um problema para todas as editoras, mesmo as maiores, né, as mais sedimentadas. Bom, é isso. Espero que gostem e vou falar de outros livros aí da editora, espero, e apresentá-los aqui a você. É isso e até mais. Tchau. Leituras atuais. Esse aqui, Mary Oliver, Uma Vida, da May Sinclair, livro de 1919. É um romance de formação da personagem título Mary Oliver. May Sinclair é uma escritora britânica da primeira metade do século XX, muito interessante, e então estou gostando bastante. Esse aqui é uma edição da Virago, tem outras editoras que republicaram esse livro. E aqui, como eu disse, eu vou ler Peregrinação, essa série de livros, enfim, capítulos de livro. A autora não gostava de falar que era série de livros, que a Dorothy Richardson começou a publicar em 1915 e terminou ao morrer, enfim. Que ela é considerada uma das primeiras autoras em língua inglesa a utilizar a técnica do fluxo de consciência. E eu já tinha lido esse volume, na verdade, da Virago, que reúne os 3 primeiros livros dessa série, Peregrinação, mas decidi reler. Então, estou relendo os 3 primeiros livros. Também 2 livros aí da Virago. Esse ano eu quero ler mais livros publicados pela Virago, especialmente nessa série de clássicos modernos, porque ano passado essa editora completou 50 anos, então como uma forma de comemoração aí. Gosto muito dessas edições e da seleção que eles fazem nessa coleção, né, de clássicos modernos. É isso.